Escolhidos de Deus nós somos, preparados quero sempre estar. Olá, escolhidos de Jesus! Hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio da série The Chosen, a série tão especial que tem abordado a vida de Jesus, dos escolhidos, né? As pessoas que seguiram Jesus e decidiram a sua vida por Jesus. E nesse episódio, o episódio 5, nós temos alguns personagens que vão aparecendo e vão sendo desenvolvidos pra gente. E eu vou abordar aqui, com a palavra de Deus, pra gente comparar os textos e ver onde é que foge ou não, se realmente está de acordo com a palavra de Deus, o que a gente vai vendo aqui na série The Chosen hoje, no episódio 5. Vamos lá então? Lucas, no capítulo 2, versos 41 a 52, nos conta o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E aí a gente pode ver na série que os pais de Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, em Lucas capítulo 2, versos 41 a 52, eles perdem Jesus depois da festa da Páscoa. E eles começam a procurar Jesus, procuram entre os familiares, perguntam sobre ele com os amigos, com todo mundo, e não conseguem encontrar Jesus. Então eles voltam para Jerusalém e começam a perseguir, procurar e indagar onde é que está Jesus, até que eles descobrem que Jesus estava no templo. Isso mesmo, Jesus estava no templo ensinando e conversando com os mestres da lei. Olha só, um menino de 12 anos, né, que para a sociedade agora era um homem, mas que deveria ali agora começar a aprender, ele estava ensinando as pessoas do templo. E quando Maria e José encontram Jesus, eles o questionam do porquê que ele não estava com eles, porque que ele fugiu, né? E ele fala para eles que ele deveria estar na casa do seu pai, mostrando que realmente Jesus ali com seus 12 anos, ele já sabia que ele era o Filho de Deus. Ele já sabia quem ele era. Isso ficou muito claro ali no Evangelho de Lucas, onde Jesus se apresenta como Filho de Deus. Isso é para começar o esquenta desse episódio de hoje. Você estava no templo? E voltando para o nosso episódio, nós encontramos ali nosso querido Nicodemos conversando com João Batista, né? Que é um episódio uma coisa, na verdade, que já aconteceu no episódio anterior. Nicodemos agora vai até João Batista, os dois começam a conversar, Nicodemos tenta saber se João é o homem que estava fazendo milagres e pregando, ele descobre que não, então ele quer saber quem que é João, né? Quem que é João na fila do pão? Mas ele vai conversando com João, e João vai falando com ele, e João diz que ele é a voz do que clama no deserto, a obrigação da sua vida é preparar o caminho para o Senhor, e João fica muito feliz aí na história por saber que Jesus havia começado o seu ministério. E Nicodemos fica muito, muito curioso para saber quem que é Jesus. Afinal de contas, João parece que conhece ele, mas as respostas não vêm. Nicodemos não sabe, ele fica muito, muito curioso, mas não consegue alcançar as respostas, né? Para satisfazer a sua curiosidade de quem é esse homem que estava pregando e falando. A história continua seguindo ali de Nicodemos, e nós vemos que no final, João ali diz para Nicodemos que Jesus havia começado os sinais que apontavam para o Messias, né? Então a divindade, os milagres de Jesus estavam sendo apontados através das ações de Jesus que já estavam começando. João fica explodindo de alegria e Nicodemos então volta para o Sinédrio e tenta fazer uma defesa de João, dizendo: olha, João não é exatamente um maluco, ele está lá preso, mas ele não tem nenhum motivo para estar preso. E ali nós vemos que existe um começo de conflito entre o Shmuel e o Nicodemos. Então eles vão até conversar separadamente depois, em que Nicodemos tenta conversar com ele, e fica muito claro a diferença de opiniões, né? Como Nicodemos estava com o coração aberto para conhecer a palavra, e como Shmuel estava fechado, né? Aquele termo que a gente usa, o farisaico, né? Que era completamente escravo da lei, né? Infelizmente era isso que eles eram, escravos da lei. Das leis, não da lei de Deus, afinal, mas da lei dos homens que eles haviam criado ali em cima da lei de Deus. Então fica estabelecido esse conflito entre esses dois personagens ali, nessa série, nesse episódio 5 de The Chosen. Nós continuamos a história e nós conhecemos finalmente Tomé. Tomé aparece pra gente ali como um homem muito curioso, e ao mesmo tempo um homem que está de acordo com as regras, né, que segue as regras, e ao mesmo tempo é muito calculista, é um homem que precisa ver para crer, né? Chegaram. É hora da verdade. Fiz o Rafi gastar tudo o que restava em um bom vinho, então me deseje sorte. Você deve ser o Tomé. Eu sou o Rafi,
E esta é minha esposa, Diná. Muitas bênçãos para vocês neste dia feliz. Eu apresento a vocês a melhor e mais bonita produtora de vinhos de toda a Galileia. Ramá Bat Canfi, do vinhedo Canfi, nas planícies de Sharon. É uma honra finalmente conhecê-la. Envie meus cumprimentos ao velho Patife quando voltar. A Ramá é filha do meu velho amigo Cafi. O vinho chegou na hora. Um bom começo para um dia feliz. É claro. O Tomé nunca se atrasa. Tomé aparece pra gente como alguém que ali trabalha com vinho, né? Ele e sua companheira chegam para levar vinho para uma festa especial, que é apresentada pra gente ali em vários momentos dessa festa, no preparativo dessa festa, durante todo o episódio, que é a famosa festa do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus faz um certo milagre. Nesse momento, o Tomé é apresentado, então, como alguém que é muito certinho, né? Um homem que sabe fazer muitos cálculos. Ele é muito parecido com Mateus, na verdade. Só não tem o espectro autista, mas ele é muito parecido com Mateus. Ele precisa ver, ele precisa tocar para acreditar nas coisas. E dá para ver muito claro a paixão que ele tem por sua companheira, né? Que está ali com ele, também é um personagem tão importante que vai sendo desenvolvida na série ao decorrer dos episódios. Mas então eles vão até a festa, levam um vinho muito especial, mas de acordo com os cálculos, um pouco menos do que deveriam ter levado. Bom, até aí para um pouco a história e nós continuamos com outra parte da história. Acredita nisso? Olha, vocês são ótimos. E quando ele segue Jesus, ele começa a ter umas dúvidas, né? Como é que esse negócio de viagem, vai para cá, vai para lá, o que que eu levo, o que que eu não levo? E nesse momento, ele se encontra então com os discípulos, existe uma confraternização entre eles se conhecem, brincam, e Jesus chega. E ao Jesus chegar, ele convida todos eles, os seus novos discípulos, para o casamento em Caná da Galileia. E ele se dirige então ao casamento, e esse episódio do casamento ele é muito especial. Tem muitas coisas que acontecem nesse casamento que a gente vai vendo agora, que você acompanha agora nesses pequenos frames, né? Essas imagens que a gente está colocando na tela para vocês. Jesus então ele vai até a festa e acontece o seguinte: acaba o vinho, finalmente acaba o vinho, as pessoas não sabem o que fazer e agora acabou o vinho, né? Para aquelas pessoas daquela cultura, acabar o vinho era uma vergonha imensa. Esse casamento ali seria malfadado, as pessoas iam ver com maus olhos. Mas Jesus então é conduzido até as pessoas que estão ali cuidando da água, que cuidavam do vinho, mas que estavam ali cuidando também da água, que tinham os seus potes cerimoniais cheios de água ali, conduzido por Maria. Jesus vai até lá. Então ele faz o milagre de transformar a água em vinho. Eu mesmo. Eu estou pronto, Pai. Tomé fica espantadíssimo com aquilo, não faz sentido, não tem como explicar isso, né? Uma coisa científica, o que Jesus fez é uma coisa assim que não tem explicação, mas ele faz. Então Tomé começa a acreditar, porque os seus olhos estavam vendo o milagre, e ele fica maravilhado, e no final do episódio a gente vê que ele quer seguir Jesus, né? Ele se entrega para Jesus e quer se tornar um dos discípulos do Senhor Jesus. Nesse episódio especial, a gente descobre, para terminar o nosso episódio, nosso review desse episódio, depois que tudo isso acontece, que uma personagem muito importante tem um probleminha, é verdade. Nós finalmente descobrimos que André não sabe dançar. Será o próximo. Alguma sugestão? Qualquer coisa. E tudo, vamos começar. Eu vou com você até os confins da Terra. Eu espero que sim, Simão. Mas eu me lembro de que havia um problema... alguma coisa nos pés do André. Os pés do André... Mas temos que avaliar primeiro, não? Não posso. Eu acho que temos. Não posso. Acho que precisamos. Vamos ver se é verdade. Na verdade, André dança muito mal, mas tudo bem. Eles estão se divertindo, se alegrando de forma decente, de forma correta. Na verdade, quando eu vejo o André, eu penso em mim também, porque eu não danço nada. Mas André estava lá se divertindo naquele casamento abençoado, com a principal figura do casamento, que é o maior dos convidados,
que era Jesus. Esse foi o nosso episódio 5 de The Chosen. Nos vemos então no próximo episódio, episódio 6. Fica com Deus, escolhidos de Jesus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio.